Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade. Aqui tem exegese e uma exegese racional. E o que vocês verão hoje neste vídeo é um show de achismos de propriedade com um pouco de conjecturas lúdicas e todo sofisma protestante também, né? O cabra que eu vou refutar não pôde deixar de usar os embustes protestantes inventados ao longo do tempo. Eu irei refutar o chamado Carlos Reiner, um protestante, um pastor protestante que diz refutar todos os católicos. Ele conhece a história da Igreja Católica, ele conhece tudo, porém ele não consegue nos mostrar uma exegese. Aliás, ele não sabe o que é uma exegese, ele não mostra uma fonte documental, uma fonte arqueológica, um texto bíblico. Ele não consegue unir um texto bíblico no outro. E segundo ele, a Igreja Católica é a prostituta da Babilônia. Vocês já escutaram isso no protestantismo, gente? Já. Isso faz parte do sionismo cultural que impregnou dentro desta desgraça chamada protestantismo, né? Com 300 e não sei quantas milhões de seitas, tá? Segundo Iago Martins, tem 9.000 seitas apenas. Só que se você contar cada portinha que tem em cada lugar que não foi catalogado, dá mais de 300 milhões de seitas. Com certeza, no mundo inteiro, tá? E o mundo aqui não é o termo guess, tá bom? É o mundo do termo cosmos, que esse pastor também não sabe o que é. Vamos mudar de cena aqui. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos. Por favor, gente, faça todo o combo, é muito importante. Só assim você pode ajudar o meu pequeno canal e os demais canais católicos. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o meu canal, eu agradeço de coração. Se você não puder, agradeço da mesma forma. Tem a opção do PayPal e também do Clube de Membros. E as minhas redes sociais... Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Vamos mudar a cena, né? Vamos começar a refutação. Prestem atenção, gente. Um show de conjecturas lúdicas, um show de sofismas protestantes, um show de achismos de propriedade, porque eu quero que seja a Igreja Católica prostituta da Babilônia. Vamos lá, gente. Eu vou passando o vídeo, vou parando e vou fazendo a refutação. E a minha refutação é em cima do quê? De uma exegese bíblica. Isso porque o católico, segundo ele, não acredita na Bíblia, né? Bom, eu vou reafirmar mais uma vez que a mulher do Apocalipse 17, é a mulher dos sete montes, é a referência clara a uma profecia sobre o que o cristianismo se tornaria a partir do quarto século. Eu vou reafirmar, ele está afirmando. Isso aí se chama sofisma, tá, gente? Até porque ele não traz uma fonte documental, não traz uma exegese, não traz uma fonte arqueológica, não traz nada. É só um achismo de propriedade, é aquele tipo de interpretação. Eu vi um cavalinho verde, eu acho que é o Papa da Igreja Católica. Puta que lá merda. Vou começar provando mais uma vez que a grande prostituta, a meretriz da Babilônia, é a Igreja Católica, sim. Nas Escrituras, os crentes em Cristo, a Igreja de Cristo é simbolizada como a esposa. Vamos ler. Como a esposa, como a esposa. Esse texto que ele vai citar, e enfim, é um texto muito usado, por sinal, pelos protestantes. Esse texto é um tiro no pé dele. Prestem atenção. A igreja sim é tratada como esposa, só que é uma esposa imaculada, não uma esposa maculada. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então aí, uma virgem pura, imaculada, uma virgem pura, imaculada, não uma mulher adúltera, uma mulher abominável, uma mulher que cometeu adultério, caiu na prostituição. A igreja sim é tratada como mulher nas Escrituras, caro pastor, mas nunca como uma mulher adúltera, tá? Ela sempre é tratada como uma mulher virgem imaculada, até porque se tem prostituição já não é mais igreja, não faz parte, acontece a excomunhão. E se você está excomungado, você não faz parte mais do corpo místico de Cristo. Só existe uma igreja, não existem 2, 3 igrejas. Eu não sei qual é a Bíblia que esse pastor lê, eu não sei qual é o tipo de Bíblia, né? Deve ser algum tipo de ferrada por Almeida que ele mesmo adulterou. Olha só, adultério, hein?
A igreja de Jesus ela é comparada a uma mulher. Agora vocês vão ver que a mulher do Apocalipse 17 é uma adúltera, ou seja... Prestem atenção que ele pegou um texto da carta de São Paulo aos Coríntios. E agora ele vai para o Apocalipse usando esse texto, sendo que ele não usa o texto do próprio capítulo do Apocalipse que ele vai ler, onde diz o que é essa mulher, quem é essa mulher. Prestem atenção. Uma igreja corrompida. Vamos ler Apocalipse 17, verso 1, para vocês entenderem o contexto. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: venha comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Apocalipse. Preste atenção que esse texto aí também é adulterado. Esse governa sobre muitas águas não é bem isso, tá? Mas vamos lá. Preste atenção que ele está citando um texto ali do Apocalipse, o Apocalipse 17, versículos do 1 ao 2, e simplesmente ele vai fazer uma conjectura. Eu acho que é a Igreja Católica. Prestem atenção. Apocalipse 17, 1 e 2. Esse versículo aí já de cara profetiza o adultério da igreja primitiva. Presta atenção que o versículo não cita a igreja, só cita uma mulher. Só isso que o versículo cita. E para ele é uma igreja, porque São Paulo falou que a igreja é uma mulher, uma esposa virgem e pura, imaculada. O cristianismo primitivo ele começou na ressurreição de Jesus Cristo no ano 30 e terminou no começo. Agora é um show de sofismas, um show de embustes protestantes. Olha o show. No 4º século, quando fizeram o primeiro concílio de Nicéia. Presta atenção para vocês aprenderem aí. O imperador... Prestem atenção para vocês aprenderem. Deixa eu só mostrar uma coisa para esse pastor logo de cara. Que a mulher do Apocalipse 17, tá? É uma grande cidade, não é uma grande igreja, cidadão. A grande cidade, não é a grande igreja. Tá lá no Apocalipse 17. Prestem atenção aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, olha. Apocalipse 17, versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. É a grande cidade, não é a grande igreja. É a grande cidade, não é a grande igreja. Entenda, pastor. Grande cidade, não é a grande igreja, tá? E aqui a grande cidade é só você fazer uma exegese bíblica, pastor. Vai lá em Lamentações, no capítulo 1, versículos do 1 ao 7. Jeremias diz quem é a grande cidade. Como está abandonada a cidade tão povoada, assemelha-se a uma viúva, a grande entre as nações, rainha entre as províncias. Desapareceu filha de Sião, toda a sua glória, nesses dias de males e vida errante. Recorda-se Jerusalém das delícias dos tempos de outrora, ou dos tempos antigos, idos, enfim, depende da tradução aqui. Jeremias fala, quem é a grande cidade, a grande entre as nações? Isso é uma exegese bíblica, tá? E se você quer saber quem é a mulher adúltera, nunca você vai encontrar dentro da Bíblia Sagrada a esposa, a mulher, igreja sendo tratada como adúltera. Como eu falei, se tem algum ato de adultério, já não é mais igreja. Não tem a mínima possibilidade. Vai lá em Ezequiel, no capítulo 16, versículo 2 ao 33, diz assim, olha, versículos, né, do 2 ao 33. Filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. Tens sido mulher adúltera que escolhe os estranhos em lugar do seu esposo. A todas as prostitutas se dão presentes, mas tu fizestes brindes a todos os teus amantes. Tá lá, pastor, tá lá. Tá bom? Mas vamos continuar aqui. Preste atenção. Isso aqui é exegese bíblica, tá? Isso aqui é uma exegese. Coisa que o pastor que diz entender a Bíblia não consegue fazer. O imperador pagão Constantino, na sua suposta conversão, ele recusou abraçar de forma completa a fé cristã primitiva. É sempre Constantino, meu Deus, é sempre a mesma historinha vagabunda, essa historinha vagabunda que ninguém mais acredita, nem protestante mais acredita nessa historinha de Constantino. Eu desafio o pastor me mostrar
um documento, uma fonte documental, porque o Edito de Milão não mostra Constantino fazendo nenhum tipo de menção a uma igreja, ou fundando igreja, seita, como ele cita aí. Eu peço para que o pastor nos traga aí uma fonte documental onde Constantino diz que eu estou fundando uma igreja. Eu estou esperando, pastor, estou esperando, tá? E já fazendo um desafio, o senhor a um debate. Venha debater sobre a prostituta do capítulo 17 comigo, né? Não, você fica procurando esses pseudos apologistas católicos aí que nada mais lê do que alguns contos ibéricos, tá? Isso aí não é apologeta, isso aí não, o cara não entende nada de teologia. Venha até mim, venha até mim. Participa de um debate, eu quero ver se o senhor realmente tem todo esse conhecimento. E para agradar gregos e troianos, ele continuou com muitas das suas crenças pagãs. Então Constantino... Até porque ele era pagão, né? Ele continuou com suas crenças, porque ele era pagão, porque não tem nada a ver com a igreja, Constantino. Constantino deu liberdade à igreja, ele não fundou a igreja. Caracterizou a igreja primitiva. Constantino fez uma mistura do cristianismo com o paganismo romano. Então a igreja do princípio, a igreja primitiva, terminou no ano 325 cometendo um adultério com Constantino. Oh, bonitinho, a igreja terminou no ano de 325 cometendo um adultério com Constantino. Pastor, quer dizer que então as portas do inferno prevaleceu sobre a sua igreja, a sua, né? Porque a minha não, a minha continua se mantendo firme com Jesus Cristo por todos os séculos e séculos, porque as portas do inferno nunca prevaleceu sobre a igreja, né? Mas é sempre a mesma historinha. Só que você esquece uma coisa, pastor. Jesus Cristo prometeu a grande tribulação para aquela geração, não para a sua geração e não para a geração do 4º século. E também, né? São João, quando escreveu o Apocalipse, ele mesmo disse que iria escrever as coisas que iriam acontecer em breve. O termo grego lá, o senhor deve ter conhecimento sobre isso, né? O termo grego ali significa imediatamente, as coisas que iriam acontecer imediatamente na época de João e não no 4º século, tá? E depois, esse restante da humanidade e outros reinos da terra se embriagaram com as heresias, se contaminaram com os podres heréticos da Igreja Católica. Aqui é o pastor usando o termo terra como se fosse planeta Terra. O cara tem tanto conhecimento, pediu para que todos aprendessem com ele, e ele não sabe que o termo terra, usado como planeta Terra, só passou a ser usado na era medieval. Na época de Cristo ninguém chamava Terra de planeta Terra, tá bom? Tanto que, deixa eu voltar o PDF aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Em Jeremias, capítulo 3, versículos do 8 ao 9, diz assim: E viu como repudiei a revoltada Israel, e lhe concedi a carta de divórcio em razão dos seus adultérios. Contudo, sua irmã, a pérfida Judá, não se atemorizou, mas também ela se tornou prostituta. Sempre o profeta tratou Jerusalém como prostituta, Israel como prostituta. E aí diz assim: E com a sua ardente luxúria maculou a terra. Tá vendo aqui, pastor? Quem maculou a terra? Só que a terra aqui é a terra de Israel. É a terra de Israel, não é o planeta Terra. Ninguém chamava, na época de Jesus Cristo, planeta de Terra. Ninguém sabia que a Terra era redonda na época. Não adianta vir com essa história. Jesus Cristo foi levado ao mais alto do monte e de lá ele viu todos os reinos da Terra. Por quê? Porque eles acreditavam, pastor, que a Terra sim era plana, tá? E, aliás, o mundo era plano, porque eles não chamavam planeta Terra, eles chamavam de cosmos, universo, que é bem diferente de planeta Terra. O termo terra aqui significa território, e geralmente é usado para o território de Israel. Vamos lá. Então 17 de Apocalipse fala sim dessa seita pagã que é a Igreja Católica. E aí, então você tem que discutir com São João, que falou que é a grande cidade, não é a grande igreja, a grande cidade, tá? Mas, enfim, a gente vai ainda falar sobre a grande cidade, tá? Vamos lá. A Igreja Católica, como nós vemos hoje, só passou a existir no 4º século a partir de Constantino. Diga isso para Santo Inácio de Antioquia, tá bom, pastor? Diga isso para Santo Inácio de Antioquia, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Onde ele passou a introduzir todo tipo de heresias antibíblicas. Prece para os mortos, vela na liturgia, adoração a Maria, pesquisa.
Quando que foi o ano que a Igreja Católica oficializou a sua adoração a Maria? 17. Tá, beleza. Eu desafio o senhor a trazer um documento, uma fonte documental, seja do quarto século ou do século XV, qualquer século, onde a Igreja Católica diz que nós devemos adorar, prestar culto de adoração divina a Maria. Veja como... Eu não entendo um cabra desse aqui chegar em casa depois de fazer um vídeo mentindo descaradamente, mentindo, não é difamação não, cara, o cabra está mentindo, tá? Fazendo um vídeo mentindo e depois vai dormir sossegado. Como consegue? Só no protestantismo que mentira é o primeiro dogma de fé, gente. De Apocalipse é a representação do que se tornou essa seita romana. Olha só, a mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade, Apocalipse 17:4. Qual é a instituição religiosa que tem nas suas indumentárias, né, nas suas roupas sacerdotais, púrpura, cor de escarlate? E no... O judaísmo. O judaísmo e toda a religião que se baseou na lei mosaica. Mais uma vez, pastor, seu desconhecimento bíblico, você ama tanto a Bíblia que você não lê. Você não lê a Bíblia. Primeiro, púrpura, a cor púrpura, tá? E essa cor escarlate já foi usada pelos profetas para designar Jerusalém como, né, uma prostituta infiel. Lá no livro de Isaías, no capítulo 1, prestem atenção aqui, o capítulo 1, versículos do 1 ao 21, profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, no tempo de Osias, de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá. Vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Como se prostituiu a cidade fiel, Sião, cheia de retidão, a justiça habitava nela, e agora são homicidas. Está aqui, pastor, falando o significado para Jerusalém, para Sião, da cor púrpura escarlate. E sobre as vestes sacerdotais, era exatamente a cor das vestes sacerdotais. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 1. Com a púrpura violeta e a púrpura escarlate e o carmesim, fizeram-se as vestes de cerimônia para o serviço do santuário e os ornamentos sagrados para Araão, como o Senhor havia ordenado. O senhor já leu isso daqui ou não tem isso na sua Bíblia também? O senhor jogou fora junto com 7 livros. Só pode, né, pastor? O senhor jogou fora junto com 7 livros. Danadinho, né? Sempre a ferrada por Almeida sendo mutilada e adulterada por cada seita nova. E a sua, por sinal, é a única de Cristo, né? Porque você vai também criticar o próprio protestantismo dizendo que você é o único cristão que existe no mundo. Vamos continuar aqui porque tem... Isso aqui é uma pérola, gente. Isso aqui é uma pérola. Tocante à localização do Vaticano em relação aos 7 montes, isso não tem importância. O Vaticano está no centro de Roma. Ele tá tentando fazer essa refutação aqui porque um católico, que eu não vou citar o nome aqui, disse para ele que o Vaticano não está entre os 7 montes. Os 7 montes que ele cita aí, dizendo que a Igreja Católica é a prostituta que está assentada entre os 7 montes. E justamente esse católico estava com a razão. O Vaticano não fica entre os 7 montes. O Vaticano é um monte, pastor, é um monte. Ele não fica entre os 7 montes. E ele tenta argumentar aqui, dizendo que é a característica geográfica, né, a posição geográfica da grande prostituta que está entre 7 montes, então tem que ser Roma. Presta atenção que eu vou fazer essa refutação, porque existem mais características dessa prostituta e também São João mostra mais, né, sobre este local, né, essa geografia de onde se assenta a grande prostituta. Que está na geografia dos 7 montes, que diz em Apocalipse 17. Essa mulher representa uma igreja que governa sobre muitas águas. Águas simboliza nações, como está em Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Essa mulher se veste de púrpura, escarlate, vermelho, usa joias preciosas e ouro. Pronto, é a Igreja Católica e ponto final. É mesmo, pastor, é mesmo. Vamos lá, vamos ver se realmente é a Igreja Católica. Então tá, vamos falar sobre o que agora? Vamos falar sobre a posição geográfica dessa mulher.
né, que o Senhor tanto está falando aí. A posição geográfica dessa mulher, sim, é entre 7 montes, tá? Só que, na verdade, a posição da besta, não exatamente da mulher. Diz que a mulher está sentada entre esses 7 montes. Só que não tem só essa característica como a posição geográfica. Preste atenção, porque essa posição geográfica também é onde o seu Senhor foi crucificado. Tá aqui, olha aqui. Apocalipse 11, versículo 13. E os seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, e é onde o seu Senhor foi crucificado. Agora eu pergunto, que posição geográfica é essa? Onde Jesus Cristo foi crucificado? Ele foi crucificado em Roma? Em Roma? Ou você conseguiu pegar e transportar, né, lá o monte onde Jesus Cristo foi crucificado, você conseguiu colocar nas costas e transportar para a cidade de Roma. Mas tem mais posição geográfica também, pastor. Está aqui, olha, no Apocalipse 17. Lá no Apocalipse 17 o senhor não leu o versículo 3. Por que será que o senhor não leu o versículo 3, pastor? Veja então, um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo: vem e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz. E transportou-me então ao deserto, transportou-me então em espírito ao deserto. Então, além de estar entre 7 montes, esta mulher estava no deserto. Eu realmente não consigo identificar um deserto na cidade de Roma. Estava no deserto e também a cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Qual é a cidade onde o seu Senhor foi crucificado? Jerusalém, pastor. E, né, você é tão estudado, pediu para que, né, todos aprendessem com você, mas o senhor não sabe que a cidade de Jerusalém também está entre 7 montes, né? E quem diz isso, pastor, não é o Cris Macabeus, tá? Não é o católico lá que você refutou ou tentou refutar. Quem diz isso é um próprio judeu que participou, sabe do quê? Do Sínodo de Jâmia. Olha só que interessante, né? Que é o Rabino Eleazar, se eu não estou enganado, que ele diz: isso está escrito no grande livro A Book of Legends, lá na página 371, está escrito exatamente isso, no verso 111. Jerusalém está situada sobre 7 colinas, tá lá no livro. Quem diz isso é um rabino que participou exatamente do Sínodo de Jâmia. Agora presta atenção, qual é a cidade onde o seu Senhor foi crucificado? Por que você não citou isso, pastor? Por que você não citou? Hein? Qual é a cidade que está no deserto? Por que o senhor não citou isso? O senhor tão estudado que é, que sabe tudo. Hein? E aqui nós temos até o nome, gente, até o nome de todos os montes. Está aqui, ó, Sião, Moriá, Monte das Oliveiras, que tem 3 picos. O Monte das Oliveiras, que é o Escopus, o Nob, o Monte das Ofensas, tem o Monte Ofel e a rocha também, tá, pastor? E para terminar aqui, que o senhor disse que que a grande prostituta estava ali sobre muitas águas, então tinha que ser a cidade de Roma, e porque muitas águas representam exatamente as nações, povos e línguas. O senhor não leu Atos dos Apóstolos no capítulo 2, lá no dia do Pentecostes, né, onde diz exatamente assim: achavam-se então, no dia de Pentecostes, achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações, que há debaixo do céu. Qual é a cidade? Qual é a cidade que está sobre muitas águas? Qual é a cidade? A beira, na verdade, né? Ali a tradução mais correta é a beira de muitas águas. Qual é a cidade, pastor? Então, o senhor errou, porque não é uma igreja, sim uma cidade. São João não estava falando da grande igreja, está falando da grande cidade, ele mesmo deixou isso escrito. O senhor errou na posição geográfica, porque Roma está entre 7 montes, Jerusalém também, só que é só Jerusalém que matou o seu próprio Senhor e é a única cidade que está no deserto. O Senhor errou quando disse que Roma é a cidade que está sobre muitas águas, sendo as águas ali nações, povos e línguas, sendo que a própria Bíblia Sagrada diz que é Jerusalém. O Senhor errou sobre as vestes sacerdotais, dizendo que essa característica é a característica da Igreja Católica, sendo que a Igreja Católica tem vestes sacerdotais escura, verde, azul, tem de todas as cores, branca, mas as vestes sacerdotais ali, né, dos hebreus é exatamente as vestes que o Senhor menciona, púrpura, escarlate. E o Senhor erra em tudo, pastor, em tudo. Infelizmente o Senhor não tem nenhum tipo de conhecimento bíblico da sua
única fonte de fé, tá bom? E eu desafio o senhor, tá aqui desafiado, um debate comigo sobre capítulo 17 do Apocalipse. Quem é a grande meretriz? Eu provo com o próprio Apocalipse e com as escrituras que é Jerusalém. Eu quero ver você me provar que é Roma sem usar suas conjecturas lúdicas e o seu achismo de propriedade. Paz e bem a todos e até a próxima. Amém. Estamos aqui nesse mesmo propósito, ó Pai, nessa aliança que Tu formou, eu e o pastor Cacau, para que possa ser realizado, Senhor Deus, todo esse ato, tudo aquilo que Tu falou comigo lá no passado, Pai. E por isso, Deus, toma em Tuas mãos as nossas vidas, seja feita a Tua vontade, Pai. E nós choramos em nome de Jesus. Amém. Temos ainda o caso dessas figuras que estão aqui, gente. Vieram de helicóptero, sem permissão do Parque Nacional, do ICMBio de Teresópolis. Deixaram 2 caboclos lá em cima de Deus, com um monte de equipamento. Porque eles iam tocar a trombeta do Apocalipse. Iam ficar lá tocando berrante, com drones para filmar e não sei o quê. Só que eles estão lá até agora. Por quê? Entraram clandestino no parque, entraram sem autorização, o parque já entrou no Ministério Público e não tem como resgatar eles porque eles não têm equipamento de descida. Porque o que acontece? Agora, para o helicóptero deles resgatar, tem que pedir autorização, né? E aí vai ter que mostrar quem é o dono do helicóptero, quem financiou, qual o CPF do dono. E aí ninguém deles vai querer buscar ele porque ninguém quer botar na reta, respondeu o Ministério Público. Vai sobrar para o ICMBio gastar um dinheiro de helicóptero, ir para lá, buscar os caras, estão vendo a logística toda, mó merda.